Aí tem aquela coisa linda, né, da efemeridade das artes cênicas. Eu acho isso muito lindo, porque você constrói a obra diante daqueles olhos, naquele momento. Aquele espetáculo ele nunca mais vai ser o mesmo, amanhã ele já é outro. Então, eu crio na hora. Se gravamos, se filmamos, isso é registro, não é a obra. A obra acontece quando outra pessoa ali está me olhando, né? Então, eu venho com o que me faz viva, que é esse meu corpo. A partir dele, eu digo algo para você, eu te mostro algo. Aqueles olhos ali acompanham esse processo e quando eu acabar, a obra encerrou. O grupo começou com umas pessoas que foram para a sala porque queriam experimentar algumas coisas. Era uma intenção de experimentação, de pesquisa, não havia a pretensão de montar nada, pesquisa de linguagem e tal. Esse grupo já existia, o trabalho era conduzido por mim e aí a esse grupo se juntou a Carla, que na época ela já dançava, tinha tido um problema de coluna, segundo o médico ela não poderia dançar nunca mais e ela foi procurar o teatro, enfim. E aí eu procurei o Dinho, porque eu nem conhecia ele, eu sabia que ele estava trabalhando com o teatro por outra pessoa e que o trabalho dele era um trabalho consistente, interessante, de pesquisa e tal. Então foi quando eu procurei e conheci o Dinho, que se tornou o meu grande parceiro artístico e o meu grande parceiro na vida, né? Desse meu encontro com a Carla, em sala, não necessariamente com essas pessoas dessa pesquisa, surgiu o grupo. A gente montou o maior espetáculo da Terra, que foi foi o espetáculo de estreia do Grupo Z. A gente deu o nome de Grupo Z, embora a gente ainda não tivesse certeza, eu e Carla, a gente não tinha certeza sobre se aquilo seria um grupo. Se esse espetáculo der certo, e dá certo dizer respeito à relação entre as pessoas. Se a gente perceber que isso funciona, o grupo segue. Se não, esse espetáculo cumpre o que ele tem que cumprir, dissolve, vai cada um para o seu canto. E foi esse o início. Eu vinha da dança, ele vinha de uma pesquisa lá de teatro físico, tinha feito no Rio algo, e logo a gente começou a trabalhar e eu comecei a fazer a preparação corporal das pessoas que estavam pesquisando ali. E aí foi sempre uma identificação muito, muito forte, né? A gente pode estar falando muito de uma coisa nos nossos encontros, né? A gente conversa muito, né? A gente também é um grupo de amigos, então a gente troca muita ideia. E geralmente quando a gente vai pensar um projeto, a gente se pergunta o que a gente quer dizer. Seja um desejo individual que é levado para o grupo e que a gente debate se é isso que todo mundo quer fazer, ou algo que a gente percebe que está reverberando ali no grupo e que a gente quer estar com esse desejo de fazer. E aí o Dinho vem com texto, às vezes é através de improvisação, né, o processo colaborativo. Dificilmente, quando a gente está num processo de ensaio, o Dinho chega com um texto pronto, ou a Carla, por exemplo, com uma sequência de movimentos pronta e passa para a gente aprende e ensaia ela. Não existe isso. Não existe. A dramaturgia, ela vem, ela mobiliza no meu corpo alguma coisa e aí eu devolvo e ela vai se fazendo nessa comunicação de como aquilo me afeta corporalmente e em relação aos outros corpos, em relação ao espaço, em relação à trilha, em relação a tudo. E no caso do Grupo Z, isso tem essa abertura, né, para que o corpo entre
e diga e direcione também a dramaturgia. O trabalho do Grupo Z é norteado por 3 eixos, o trabalho de criação. E esses 3 eixos são o desenvolvimento de dramaturgia própria, a pesquisa em relação ao espaço, as relações possíveis entre cena e plateia no espaço e o corpo como ponto de partida para a criação. Todos eles, eu volto a dizer, dizem respeito ao que nós queremos falar, a que arte nós queremos fazer. A gente tem uma pergunta que se repete: que teatro nós queremos fazer? Que arte é essa? O trabalho corporal do grupo é um trabalho que a gente desenvolveu ali. Então a gente criou uma metodologia de trabalho e isso fica claro nos corpos dos integrantes do Grupo Z. A gente sabe da história que está gravada no corpo pelo treinamento anterior, já. E isso no trabalho de grupo é muito lindo. Então sempre um movimento virtuoso em que você aparentemente trabalha um corpo em que ele quer mostrar é sempre menos interessante para ela. O ponto de partida é sempre o corpo. Mesmo se a gente chegar na sala com um texto pré-estabelecido, a primeira pergunta implícita é como é que esse texto se dá no seu corpo. Também fiquei pensando nisso em relação ao 38, mas eu experimentei ser 37, que ficou tão melhor, cara, porque ficou mais... E o desenvolvimento de dramaturgia própria, eu já escrevia, quer dizer, eu comecei a escrever de verdade no Z, dramaturgia. Eu já escrevia umas coisas, eu comecei a escrever dramaturgia, e o Z começou com a história de dramaturgia muito porque os textos que eram domínio público não nos interessavam muito. E os textos para os quais a gente tinha que pagar direito autoral, a gente não tinha dinheiro, então... Porque ele geralmente, às vezes até muda, ele traz um texto e aí de repente eu coloco uma outra coisa nesse texto, no momento de criação, e ele tira a palavra dele e deixa a minha, né? Então, porque aquilo vai ter mais a ver com aquilo que eu tô propondo e criando, e aquilo também de alguma forma agradou e transformou o processo dele, né? Pode ser um trabalho que a gente não use texto nenhum no final, mas a palavra estava misturada ali no processo. Ela foi estímulo, ela veio misturada no processo. E a nossa relação com o espaço tem a ver sempre com o que nós queremos dizer e como a gente quer dizer, qual é a relação que a gente quer estabelecer com aquela pessoa que está nos olhando. Eu quero que a pessoa olhe o meu poro, então ela tem que estar sentada ali do meu lado. Não, eu quero que ela olhe esse quadro que eu estou pintando de longe. Sabe? Então eu tenho uma estrutura de luz, eu quero uma distância para que eu consiga dizer algo da maneira que eu quero dizer. Não, eu quero um corredor, porque eu quero que quem esteja aqui olhe a plateia do outro lado, porque eu quero a plateia dentro da cena de alguma maneira. Isso é estudo do espaço. O estudo do espaço no Grupo Z está relacionado a como eu quero me relacionar com a plateia, com quem está me vendo. A gente começou no Z a chamar os nossos trabalhos de dança-teatro porque a gente tinha que dar um nome. Na verdade, esse nome me interessa muito pouco. Há anos atrás, não sei há quantos anos, o que a gente fazia, o pessoal do teatro, os nossos colegas do teatro falavam que aquilo não era teatro. E quem era da dança dizia que o que a gente fazia não era dança. Alguém já deve ter falado aí em alguma das outras entrevistas, essa coisa de marcar o X na inscrição, né? Festival, o seu trabalho é de dança ou de teatro? Tipo, os dois. Todos os integrantes do grupo têm essa dualidade. Alguns tiveram a sua formação acadêmica, teórica e tal, no teatro. Outros na dança. É natural que isso aconteça. Olha, eu já tinha trabalhado com teatro físico, né? Eu venho da mímica, e a mímica contemporânea, assim, no entendimento do corpo, com voz, somado às outras coisas que você
que vão contribuir para que você diga o que você quer dizer. E aí eu acho que quando, pelo menos do meu ponto de vista, assim, quando a gente fala que é um trabalho de dança e teatro, é um trabalho em que a gente tem um peso muito maior no gesto para trazer o significado e para trazer essa construção dramatúrgica e narrativa para o trabalho, assim, né? Essa preparação nos dá a possibilidade tanto de ser um ator ou um bailarino, ou também não é isso, é um intérprete criador, que aí vai, independente de ser ator ou bailarino, a gente vai estar desenvolvendo a atividade para aquele espetáculo. Alguns personagens começam a aparecer. Dinho já tem na cabeça, e Carla também, o que potencialmente algum intérprete pode ou não oferecer para esse personagem, ou talvez essa pessoa ou outra vá ficar com esse personagem. Mas antes de decidir isso, esse personagem, ou a experimentação desse personagem, passa por todos os intérpretes. Eu posso, nessa experimentação, oferecer algo que pode ser interessante a ser trabalhado pelo outro intérprete, entendeu? O primeiro trabalho do grupo que tem essa classificação de dança-teatro é um solo da Lê, coreografado pela Carla, que se chama Tarde Demais. E foi basicamente isso, assim, a gente via, por exemplo, aqueles rolamentos que eram dados na sala de ensaio. Eu lembro que nessa época a gente estava fazendo um trabalho que Carla trabalhava muito rolamento com a gente, era muito rolamento. Não sei, a gente fica encostado aqui nessa parede, a gente trabalhava numa sala longa, sai daqui e vai e atravessa a sala em rolamento, apresentando rolamentos diferentes, não é um rolamento, criando rolamentos diferentes. E de repente você olha aquilo e é um mar, você está entendendo? E aí você fala, olha, tem um negócio acontecendo aqui. Viver em cena Peraí, vou ter que pensar nisso. Viver em cena. Viver em cena? É viver no risco, né? É viver no risco. É não ter controle. Nossa, a luz até piscou aqui. Tá piscando mesmo, até dali da frente, que estranho. Mas peraí que eu falar, é a cena, né? Tá vivendo. Não sei, eu acho que eu vivo em cena, porque isso é a minha profissão, né? É a profissão que eu escolhi, assim. Eu acho que viver em cena é isso, é colocar a vida, todas as suas pulsões, tudo aquilo que te faz ser quem você naquele momento para dizer algo a alguém e também para receber de volta. Beleza, aquilo te dá chão, aquilo te dá base, etc., mas não é mais aquilo. É uma outra coisa, né? A cena tem essa história do presente, da presença e do risco, do indeterminado. Eu tenho que aguçar todos os meus sentidos, eu tenho que estar à flor da pele, eu tenho que estar com capacidade de abraçar tudo que aparece. Eu tenho que estar com capacidade de reagir a qualquer coisa que surja. Viver em cena? Olha,
A cena para mim é a vida. A gente meio que começa a ver o mundo com essas lentes, assim, né, da criação e dessa área que a gente trabalha. E aí é quase como um exercício, né, de ver o mundo como uma grande cena, uma grande composição, uma grande coreografia, né? A gente observa as pessoas de outro jeito, observa a luz. Estar viva ali, dizendo, porque eu acho que eu também gosto de atuar quando o que sai da minha boca ou o que sai dos meus poros, do meu corpo, é aquilo que eu quero dizer. Porque não tem possibilidade de passar pelo que a gente passa dentro da sala de ensaio sem buscar um aprofundamento do que a gente é da maneira mais essencial possível. Eu estou aqui agora e a vida pulsa em mim. Porque a vida é isso, é o aqui e agora, é o que está pulsando agora. É claro que há uma construção, mas a cena, ela pede isso, ela pede vida. Tem talvez uns atores mais canastrões. Mas tem, eu acho que tudo é cena. Tudo é cena e tudo é vida. Eu acho que é. Eu acho que a vida é uma grande cena. A louca. Tá em cena é um momento de vida plena, pulsante.